Presidente Lula anuncia salário mínimo de R$ 1.320 e isenção maior do imposto de renda. Inadimplência volta a bater recorde, mas o brasileiro não quer desistir das compras. Mais de 40 mil famílias foram despejadas ou prejudicadas por reintegração desde o início da pandemia. Número de casamentos disparou, mas separações também aumentaram bastante. Tribunal de Contas da União encontra mais de 8 mil obras paradas em todo o país. Polícia Federal descobre esquema de fraudes bancárias em contas de prefeituras. Divulgadas imagens inéditas do Titanic no fundo do mar. E a Bíblia hebraica mais antiga e completa da história será exposta antes de ser leiloada por até 50 milhões de dólares. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Mais da metade dos municípios brasileiros tem pelo menos uma obra paralisada. Só na área da educação são quase 4 mil construções ou reformas que foram iniciadas, mas pararam no meio. 8.674 obras estão paralisadas no Brasil. 3.993 são escolas, institutos educacionais e creches, por exemplo. As obras paralisadas ficam em 2.960 municípios, mais da metade das cidades do país. A maioria na região Nordeste. No Maranhão, são 905 obras e na Bahia, 807. Essas mais de 8.600 obras paradas já receberam 6 bilhões de reais em investimentos federais ao longo dos últimos anos. Erros de planejamento e na execução das obras são apontados pelo Tribunal de Contas da União como os principais motivos das paralisações das obras no país. Nesta quinta-feira, membros do TCU realizaram um evento para discutir e avaliar as ações do governo federal ao longo dos últimos 4 anos para gerenciar as obras paradas. Segundo a coordenadora da auditoria, embora algumas iniciativas tenham sido adotadas, faltou coordenação para que, de fato, os projetos funcionassem adequadamente. Foi uma auditoria operacional que contou com a participação de mais de 18 tribunais de contas, sob a coordenação do Tribunal de Contas da União, mas com a parceria de tribunais de contas de vários entes da federação, que possibilitou trazermos visões diferentes para essa problemática que atinge o Brasil há muitas décadas. A grande questão que se impôs, que nós verificamos, é que faltou uma atuação coordenada do centro de governo nesse período de 2019 e 2022, que possibilitasse uma coordenação, um planejamento, uma priorização, um monitoramento, uma avaliação, um direcionamento, para que as ações fossem coordenadas entre si, para se atingir uma eficiência e uma eficácia do que a gente se busca, Foram apresentadas sugestões de melhorias para que as obras sejam retomadas e concluídas sem provocar maiores prejuízos aos cofres públicos e à população brasileira. Entre as recomendações, o Tribunal de Contas da União quer que a Casa Civil, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e o Ministério do Planejamento e Orçamento apresentem dentro de 60 dias um plano de ação para a retomada das obras com prazos e indicação de orçamento e providências para cada obra parada. Todo esse nosso relatório que nós temos aplicado no TCU da questão da governança e gestão em inúmeras áreas, nessa questão das obras inacabadas, certamente nós vamos precisar de ter um direcionamento, uma avaliação e um monitoramento desse estoque que nós conseguimos identificar. A Keila, na abertura, apresentou números grandiosos, 2.960 municípios e 8.600 obras. Então, acho que esse arquivo, esse material de trabalho, já pode ser um ponto de partida para termos uma governança sobre isso.
elencarmos aí, dentro de uma ideia de um grupo a ser constituído, o que seria realmente, nesse âmbito da governança, ser privilegiado em termos de direcionamento. O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, foi eleito para presidir a comissão que vai analisar a crise no território Yanomami. O parlamentar, que foi eleito em 2018, chegou a defender a legalização do garimpo em territórios indígenas. 3 anos atrás, ele ficou conhecido por levar R$33 mil dentro da cueca. Segundo Chico Rodrigues, não havia irregularidades, porque era dinheiro para pagar funcionários. O caso está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal porque o parlamentar tem foro privilegiado e corre em segredo de justiça. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todos os processos que questionavam o decreto do presidente Lula, que limita o acesso a armas. O objetivo do atual presidente é frear o armamento da população. Os processos suspensos pelo ministro discutem a legalidade do decreto do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que impôs um controle mais rígido sobre o acesso a armas de fogo e munições no país. Na decisão, Gilmar Mendes afirmou que não existe na ordem constitucional brasileira um direito fundamental ao acesso a armas de fogo pelos cidadãos e que a aquisição e o porte de armas de fogo no Brasil devem estar sempre marcados pelo caráter excepcional e pela exigência de demonstração de necessidade concreta. No começo de janeiro, o presidente revogou as normas do governo Bolsonaro que ampliavam o acesso a armas de fogo e munições. Essa era uma das promessas de campanha do petista, que é favorável ao desarmamento da população. O documento ainda prevê que todas as armas compradas desde maio de 2019 sejam recadastradas pelos proprietários em até 60 dias e cria um grupo de trabalho para propor nova regulamentação para o Estatuto do Desarmamento de 2003. A Polícia Federal registrou queda de 60% em pedidos para novos registros de arma de fogo. Em números absolutos, conforme dados apresentados pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, a quantidade caiu de 9.719 pedidos para 3.888. Dino elogiou a decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, que assegurou a constitucionalidade do decreto que suspendeu os registros para aquisição e transferência de armas de fogo e munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Desde março de 2020, início da pandemia, mais de 40 mil famílias foram vítimas de despejo ou reintegração de posse em todo o Brasil, de acordo com dados do Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, que apontou que desde o isolamento social, a rede que compõe a campanha registra os conflitos de terra e por moradia das 27 unidades da federação. Os dados atualizados para casos até fevereiro de 2023 mostrou que o estado de São Paulo lidera o levantamento com 7.376 famílias despejadas e outras 65.600 sob ameaça de despejo. Na sequência aparece o Rio de Janeiro e depois Amazonas. São 41.006 despejos totais nestes últimos anos que demonstram um problema histórico no país e que foi intensificado pela questão da falta de políticas públicas voltadas para casas populares. Segundo a organização, tem a ver com desmonte de políticas habitacionais, empobrecimento das famílias, queda de renda, custo de vida aumentando e, ao mesmo tempo, o governo desmontando aparato de programas de moradia de baixa renda. Durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal proibiu despejos, o que, na visão do grupo, impediu que o problema social fosse ainda maior, mas que ainda assim continuam ocorrendo. A Fundação Renova anunciou a liberação de mais 8 bilhões de reais para os atingidos da tragédia em Mariana, Minas Gerais. Os maiores valores são para indenizações e reassentamentos. Mais de 8 bilhões e 100 milhões de reais devem ser destinados às ações de reparação e compensação do rompimento da barragem do Fundão na região da Bacia do Rio Doce. A informação foi divulgada pela Fundação Renova, entidade que é mantida com recursos das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton.
Com o valor orçado para este ano, o total gasto nas ações socioambientais e socioeconômicas desde novembro de 2015 vai alcançar cerca de 36 bilhões de reais. O valor orçado para pagamento de indenização e auxílio financeiro emergencial é de 3 bilhões 670 milhões de reais. Até dezembro do ano passado, mais de 409 mil pessoas receberam 13 bilhões e meio de reais em indenizações e auxílios financeiros emergenciais. Outro programa é o reassentamento, com mais de 1 bilhão e 640 milhões previstos. Das 568 famílias com moradias afetadas pelo rompimento da barragem, 209 tiveram seus casos resolvidos, com a mudança para seus novos imóveis ou indenizações até dezembro de 2022. O rompimento da barragem do Fundão em 2015 liberou uma avalanche de rejeitos que alcançou o Rio Doce e escoou até Foz, causando diversos impactos socioambientais e socioeconômicos em cidades mineiras e capixabas, além de 19 mortes. E veja a seguir, presidente Lula anuncia salário mínimo de R$ 1.320 e isenção maior do imposto de renda. E ainda, inadimplência volta a bater recorde, mas o brasileiro não quer desistir das compras. Uma operação da Polícia Federal deflagrada hoje investiga a ação de uma quadrilha que provoca prejuízo superior a R$ 2 milhões às prefeituras de todo o país. 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta quinta-feira em 5 estados, entre eles São Paulo, Maranhão e Distrito Federal. A polícia também executou o bloqueio de bens dos investigados para descapitalizar a organização criminosa. Segundo a investigação, a quadrilha fazia transferências bancárias via internet de forma fraudulenta. Os criminosos usavam de engenharia social para obter os dados bancários das vítimas. Eles provocaram um prejuízo de quase R$ 2 milhões a prefeituras brasileiras apenas no mês de janeiro do ano passado. A polícia acredita que o valor desviado pode ser ainda maior. Isto porque foram identificados acessos semelhantes onde as vítimas não registraram ocorrência. Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A Livraria Cultura conseguiu na Justiça uma liminar para suspender a falência decretada na semana passada pelo juiz Valdo Monteiro Filho, da 2ª Vara de Recuperações Judiciais de São Paulo. Com isso, a Cultura poderá voltar a retomar os pagamentos aos credores. Mas como a justificativa do juiz para tomar a medida foi exatamente a falta de capacidade da livraria para honrar compromissos, a direção da empresa terá que fazer renegociações. As pessoas estão com problemas para pagar as contas, mas não desistem das compras, mesmo com o brasileiro tendo batido o recorde de endividados inadimplentes no ano passado. Segundo o balanço da Confederação Nacional do Comércio, Bens e Serviços e Turismo, o país tem hoje quase 78% de pessoas com alguma conta para pagar, mas 29% não conseguem. As mulheres que trabalham mais na informalidade, os jovens e as pessoas com baixa escolaridade lideram as duas estatísticas. E, pelo jeito, a situação não deverá mudar. A CNC informou também que, em fevereiro, as famílias disseram pelo 13º mês seguido que têm intenção de aumentar o consumo. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a alta é de 23% e o nível voltou ao que era antes da pandemia. Quem revelou maior disposição para ir às compras foi quem recebe até 10 salários mínimos por mês. A partir daí, a vontade começa a cair. Pelo menos foi o que revelou a pesquisa divulgada hoje. E como se diz que hoje em dia o ditado mudou, e não se diz quem não deve não teme, mas quem não deve não tem, o financiamento de grande parte dos gastos
continua sendo feito com cartões de crédito. A Associação Brasileira dos Cartões de Crédito e Serviços informou que no ano passado o brasileiro gastou mais de 2 trilhões de reais com os cartões que cobram juros astronômicos. Os cartões de débito não chegaram a 1 trilhão e os pré-pagos pouco mais de 220 milhões. E assim o dinheiro vivo fica só na lembrança. O presidente Lula anunciou hoje que o salário mínimo deverá aumentar para R$ 1.320 a partir de 1º de maio. Em entrevista à CNN Brasil, informou ainda que a tabela do imposto de renda, que não é reajustada há 7 anos, sofrerá uma correção para isentar quem recebe até R$ 2.640 por mês. Ainda não está definido a partir de quando a medida será implantada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pede que fique para o 2º semestre. A promessa de campanha de isenção para R$ 5.000 será cumprida aos poucos. Mas, segundo a Unafisco, que representa os auditores fiscais da Receita, com a correção da tabela, o governo deixará de arrecadar 100 bilhões de reais este ano. No mercado financeiro, a expectativa era pela primeira reunião do ano do Conselho Monetário Nacional, que aumentaria a meta da inflação. Mas o assunto nem foi tratado. Tudo caminhou normal e o dólar encerrou em queda nesta quinta-feira, de 0,18%, cotado a R$ 5,21 na venda. Já na Bolsa de Valores, mesmo com a nova crítica do presidente Lula de que a única coisa que não incomoda o sistema financeiro é o pagamento de juros, os negócios fecharam em alta de 0,31%, encerrando aos 109.941 pontos. O índice do Banco Central, que mede o resultado do PIB, mostrou que a economia brasileira cresceu 2,29% no ano passado. O IBC-BR é uma prévia do resultado oficial do PIB, que será divulgado pelo IBGE no dia 3 de março. Apesar de positivo, o aumento da atividade econômica foi menor do que no ano anterior, de 4,68%. O resultado é reflexo da influência dos aumentos da taxa de juros para segurar a escalada da inflação. Os franceses não se conformam com a reforma da Previdência que o governo quer fazer. O país voltou a enfrentar tumultos. A França vive nesta quinta-feira mais um dia de protestos contra a reforma da Previdência. Em 7 de março, está planejada uma enorme greve que pretende paralisar o país. A manifestação desta quinta afeta em menor grau o serviço ferroviário e o transporte público de Paris, que funcionam quase normalmente. Mas o aeroporto de Orly, na capital francesa, cancelou 30% dos voos. A nova mobilização busca aumentar a pressão sobre os deputados, que têm até sexta-feira para se pronunciar sobre o texto, que depois seguirá para o Senado. O objetivo dos sindicatos é que o governo retire a proposta de aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e de adiantar para 2027 a obrigação de contribuir 43 anos, e não 42, como é atualmente, para receber uma aposentadoria completa. Se o governo não nos ouvir, nós já anunciamos uma próxima data, que é o dia 7 de março. Nós planejamos uma enorme manifestação que vai paralisar o país. E o que isso significa? Significa protestos massivos, que demonstrem a situação dos trabalhadores, as dificuldades, mas também a beleza, porque esse é um movimento bonito feito pelo mundo do trabalho. Vamos discutir as possibilidades, mas queremos realizar uma grande manifestação no dia 7 de março se o governo não nos ouvir. De acordo com as pesquisas, 2 em cada 3 franceses se opõem à medida. Apesar da rejeição, o presidente Emmanuel Macron continua apoiando o projeto. O líder francês argumenta que o plano evitaria um déficit futuro no fundo de pensão e aproximaria a idade de aposentadoria da população francesa à dos vizinhos europeus. O governo francês optou por um procedimento polêmico que permite aplicar a reforma no final de março, caso as 2 casas do parlamento não se pronunciem. E a seguir, os resgates na Turquia não param e a nova sobrevivente tem 17 anos de idade. E veja também imagens inéditas, o Titanic no fundo do mar. Começou hoje o período de inscrições para o SISU, o programa que seleciona estudantes que fizeram o Enem para vagas nas universidades públicas de todo o país. O prazo para se inscrever no SISU vai até o dia 24 de fevereiro.
A seleção é feita com base nas notas do Enem de 2022, que foram divulgadas no último dia 9 de fevereiro. Para se inscrever, é necessário ter tirado nota maior do que 0 na redação e não ter declarado estar na condição de treineiro ao se inscrever, né? Metade das vagas disponíveis são reservadas aos estudantes de família com renda igual ou menor do que um salário mínimo. Para se inscrever, os estudantes devem ter o login e senha de acesso aos serviços digitais do governo federal e assim que o candidato fizer o login, automaticamente esse sistema recupera as notas do Enem de 2022. A inscrição é gratuita e cada pessoa pode escolher até 2 opções de curso entre as disponíveis. Durante o período de inscrição para o SISU, o candidato até pode alterar aí as opções, mas ele precisa se certificar de que elas estão corretas até o prazo final da inscrição. O resultado da seleção vai ser divulgado no dia 28 de fevereiro e as matrículas podem ser realizadas entre os dias 2 e 8 de março. De São Paulo, Bruna de Giaimo. O governo federal anunciou hoje o aumento no número de bolsas concedidas a estudantes de várias categorias e que vai fornecer o aumento do valor a partir do mês que vem. Um investimento de mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais em recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Lula anunciou um reajuste que varia entre 25% e 200% nas bolsas de graduação, pós-graduação, de iniciação científica e na Bolsa Permanência em todo o país, que vão vigorar a partir de março. O presidente também oficializou o aumento no número de bolsas concedidas a estudantes do ensino superior e médio. As bolsas de mestrado e doutorado, que mantinham o mesmo valor desde 2013, terão variação de 40%, passando de R$ 1.500 para R$ 2.100 e de R$ 2.200 para R$ 3.100, respectivamente. Para o pós-doutorado, o acréscimo de 25% aumenta de R$ 4.100 para R$ 5.200. Os alunos de iniciação científica no ensino médio também vão ser beneficiados com 53 mil bolsas para estimular a se dedicarem à pesquisa e à produção de ciência no valor de R$ 100 para R$ 300. As bolsas para a formação de professores da educação básica terão reajuste de 40% a 75%. Serão 125.700 bolsas para preparar melhor os professores em busca de qualidade do ensino básico. Já a Bolsa Permanência, voltada a estudantes quilombolas, indígenas, integrantes do ProUni e alunos em situação de vulnerabilidade, os percentuais de aumento variam de 55% a 75% nos atuais valores de até R$ 900. Após as notícias da queda no número de mortes por coronavírus, o uso de máscaras tem sido cada vez mais negado pela população. A OMS também já verbalizou que o uso do item teria que ser feito só por pessoas que foram recentemente expostas ao vírus. Bom, vamos esperar passar esse feriado prolongado para ver qual que vai ser a opinião das autoridades públicas, né, Beatriz? E o cenário também, porque neste momento a Anvisa e o Ministério da Saúde reafirmaram que o uso das máscaras continuam vigentes no Brasil. Usar ou não usar, seja no transporte público, na rua ou em estabelecimentos fechados, o EPI ainda segue sendo um debate entre a população e as autoridades. Mesmo após quase 3 anos do início da pandemia, a utilização do item de segurança contra o vírus deixa dúvida nas pessoas. Para a OMS, o uso deve ser feito caso a pessoa tenha recentemente sido exposta ao coronavírus. Para casos confirmados ou suspeitos da doença, pessoas com risco alto para quadros graves de Covid em ambientes superlotados. Mas no Brasil, as orientações são um pouco diferentes. A Anvisa afirmou que ainda institui o uso de máscara como uma proteção individual e coletiva para entender a atual forma de circulação do vírus, para aí sim tomar alguma decisão sobre o caso. Seguindo na mesma lógica, o Ministério da Saúde também reafirmou que a recomendação do uso de máscara no país continuará vigente, mesmo diante do ofício e das recentes alterações feitas pela Organização Mundial da Saúde.
Isso significa que as recomendações instituídas pela pasta no dia 27 de outubro de 2022 continuam valendo. Dessa forma, as orientações são em 2 âmbitos. O primeiro é no individual, onde o uso deve ser feito caso a pessoa esteja com sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Pessoas que tenham tido contato próximo com caso ou suspeito confirmado pela doença. Já no coletivo, os principais pontos são as utilizações em locais fechados e mal ventilados, locais de serviço de saúde e transporte público. O importante é ressaltar que, mesmo após um longo tempo e o registro de casos tenha caído, todo cuidado é pouco. Isso porque o vírus segue na sociedade e prevenir a infecção é o principal passo para extinguir de vez o medo causado pelo coronavírus. O número de mortos causados pelo terremoto no Oriente Médio já passou da marca de 42 mil. E mesmo com todas as dificuldades, os socorristas ainda encontram pessoas vivas, como é o caso de uma jovem de 17 anos. De maneira quase inimaginável, pessoas ainda estão sendo encontradas com vida após o desastre natural. Nesta quinta-feira, uma adolescente de 17 anos, identificada como Aliena Olmes, foi resgatada dos escombros do prédio em que ela morava. A jovem passou quase 250 horas debaixo dos destroços, sem comer e sem beber água. Olmes foi retirada com o auxílio de uma equipe médica que colocaram máscara de oxigênio e soro. Mas os esforços parecem estar se esgotando. As atenções dos socorristas não estão voltadas apenas para o resgate, como também dos cuidados póstumos ao socorro. O frio e a fome afetam uma porção muito grande das populações locais e necessitam cada vez mais de ajuda internacional. Dessa forma, as Nações Unidas lançaram um apelo de $1 bilhão para que a Turquia ajude mais de 5 milhões de pessoas afetadas pelo terremoto. O financiamento permitirá que as organizações de ajuda aumentem rapidamente o apoio vital aos esforços de socorristas liderados pelo governo. Já o secretário-geral Antônio Guterres pediu à comunidade internacional a intensificar e financiar totalmente os esforços na região. Pondo em prática os pedidos da organização internacional, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, se encontrou com o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, para sobrevoar as áreas afetadas pelo terremoto. Stoltenberg transmitiu suas profundas condolências e uma mensagem de solidariedade ao povo turco e a todos os afetados pelo tremor. A região, que foi devastada pelo terremoto, só agravou a crise que tanto a Síria quanto a Turquia enfrentavam com a questão da imigração. Um povo que já sofria com dificuldades, agora deve lidar com a fome, a sede e o luto. Uma gigante do setor lácteo da França foi punida pela justiça. O processo vem de longa data. A justiça francesa autuou nesta quinta-feira a líder mundial do setor lácteo, a empresa Lactalis, no caso do leite infantil contaminado por salmonela, que levou à retirada em massa de produtos na França e em outros países, como Colômbia e Espanha, no ano de 2017. A Lactalis e a CLA Leiterie são acusadas de fraude agravada, lesões involuntárias e descumprimento das medidas determinadas pelas autoridades. A justiça também impôs controle judicial a ambas as empresas que têm sede no departamento francês de Mayenne. Os médicos detectaram salmonela em várias dezenas de bebês na França e em pelo menos 2 na Espanha entre o final de 2017 e o início de 2018, depois de as crianças terem consumido um produto infantil fabricado na unidade do grupo em Crohn. A salmonela é uma intoxicação alimentar que apresenta sintomas que variam de uma gastroenterite leve a infecções mais graves, especialmente em crianças pequenas, em idosos ou em pessoas doentes. O processo de retirada desses produtos em mais de 80 países, incluindo Espanha, Colômbia e Peru, foi caótico. Após várias semanas de crise, o grupo recolheu, em meados de janeiro de 2018, todo o leite infantil produzido em Crohn. Meses depois, a empresa assegurou que a contaminação ocorreu por conta de obras feitas em uma fábrica no primeiro trimestre de 2017. A unidade já havia registrado um caso similar em 2005.
O Instituto Pasteur, referência na França para pesquisa de infecções, concluiu que a bactéria Salmonella presente em Crohn conseguiu persistir no período entre 2005 e 2017. De acordo com o relatório anual sobre a indústria láctea mundial elaborado pelo grupo financeiro holandês Rabobank, a Lactalis foi a líder do setor em 2022, seguida pela suíça Nestlé e pela também francesa Danone. Imagens raras e inéditas dos destroços do Titanic foram divulgadas pelo Instituto Oceanográfico de Hood Hole, nos Estados Unidos. O vídeo, que tem partes nunca antes disponibilizadas ao público, foi gravado em 1986 e é a primeira filmagem feita do transatlântico após o naufrágio. As impressionantes imagens mostram o gigante dos mares deitado no fundo do oceano, depois de afundar em sua viagem inaugural em 1912. Equipes de resgate e mergulhadores não mediram esforços para encontrar a embarcação logo após o acidente, mas as limitações técnicas impossibilitaram a localização dos destroços. Foi apenas em 1985, 73 anos depois, que uma equipe de mergulhadores descobriu um navio a quase 4 quilômetros da superfície, no sudeste do Canadá. No ano seguinte, durante outra expedição, as imagens foram feitas por câmeras em um submergível tripulado e por uma pequena embarcação operada remotamente, que manobrava em espaços apertados. A maior parte do vídeo lançado não havia sido publicada para exibição antes. O material foi lançado em comemoração aos 25 anos do filme vencedor do Oscar de James Cameron, Titanic, que foi remasterizado. O navio navegava de Southampton, na Inglaterra, para Nova York, quando atingiu um iceberg e afundou, deixando cerca de 1.500 pessoas mortas. E a seguir disparou o número de casamentos, mas as separações também aumentaram bastante. E ainda, Bíblia hebraica mais antiga e completa da história será exposta antes de ser leiloada. Em São Paulo, atletas de alto rendimento, crianças e jovens têm um local para praticar esportes adaptados. Além de uma estrutura de padrão internacional, o Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro apresenta histórias emocionantes de superação. Todo super-herói tem a sua base. As histórias em quadrinhos, os filmes e as animações mostram isso e fazem parte do imaginário dos fãs. Mas na vida real, aqui bem perto, na capital paulista, verdadeiros heróis têm sua casa na zona sul de São Paulo. É o Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro. Diariamente, centenas de atletas desafiam seus próprios limites e realizam proezas, marcando seus nomes na história do esporte mundial. Mas antes de mostrar alguns desses atletas e as instalações do centro de treinamento, vou apresentar o esporte adaptado. Atualmente, 24 modalidades fazem parte do Programa Paralímpico dos Jogos de Verão, entre eles atletismo, basquete em cadeira de rodas e natação. Na edição de inverno, 5 esportes estão na programação. Quem fala sobre o centro de treinamento é Ramon Pereira, diretor de desenvolvimento esportivo do CPB. O centro de treinamento ele foi idealizado para abrigar os atletas de alto rendimento. Sobrava muito espaço. Nós temos aqui 15 arenas oficiais, tanto na questão da medição quanto no seu piso. Bem, e aí a partir daí o nosso presidente, que é deficiente visual, na verdade cego, nos pediu uma missão. Ramon, vamos abrir esse espaço aqui para a criançada. Para manter o esporte paralímpico ativo e renovar a equipe brasileira, o CPB realiza diversas ações para captar e descobrir novos talentos. O principal deles são as Paralimpíadas Escolares, que reúnem atletas em idade escolar de 11 a 17 anos. A primeira edição da competição foi realizada em 2006 e, ao longo dos anos, revelou grandes nomes do paradesporto brasileiro, como o velocista Alan Fonteles. Lembra dele? No CT conhecemos o Daniel Fernandes, de apenas 15 anos, que pratica o atletismo, mais uma joia descoberta pelo CPB e que promete brilhar em breve nas competições vestindo verde e amarelo. Eu iniciei meus treinamentos aos 12 anos, aí meu professor de educação física me levou para cá, que eu tinha deficiência intelectual, aí ele me trouxe,
Aí eu aprendi a correr com os professores daqui. Mas quem insistiu muito a ficar no atletismo foi o professor Thiago. Antes eu não conversava muito com as pessoas, agora eu aprendi a conversar, a ver os lados das pessoas. Muito feliz por estar aqui. Daniel se desenvolveu no esporte e hoje disputa diversas provas do atletismo. Nesse momento eu estou disputando salto à distância, arremesso de peso e tiro de 400 metros. O jovem atleta incentiva novos esportistas a praticarem a modalidade. Eu apoio outras pessoas a fazer atletismo, mesmo tendo deficiência. É bom, mano. As pessoas aprendem a conviver. Na minha antiga escola, antes de eu saber, os caras me zoavam porque eu tinha deficiência. Eu sofria bullying, mas depois que eu vim pra cá, melhorei. Sempre siga seus sonhos, nunca desistam e continue competindo. Não fique com vergonha. Agradeça, que é muito bom competir. É só não desistir. Não só futuros atletas frequentam o Centro de Treinamento Paralímpico. Crianças e jovens que buscam apenas lazer, fazer novos amigos, aumentar a autoestima e ter uma vida saudável também são bem-vindos no CT. Sempre gostei de nadar, mergulhar. E eu sempre me divirto com essas coisas a ver com água. O meu desejo mesmo não é ser algum atleta profissional, mas já participei sim de uma competição de natação. Aqui no Centro Paralímpico. Se não me engano, fiquei segundo e terceiro lugar lá no coisa de natação. Você só precisa mesmo ter vontade e alegria, porque para você fazer cada esporte assim, eu sempre venho aqui só para me divertir mesmo, não para talvez me treinar, para eu ter mais músculos. Antes de terminar, o diretor Ramon Pereira faz um convite. Nós oferecemos aqui 13 modalidades que são paralímpicas. Aos alunos que entre a faixa etária de 7 a 17 anos, com a deficiência física, visual e intelectual. Nós oferecemos todo o material esportivo e ao final de cada atividade, todas as crianças recebem um lanche. Fora o transporte que nós também oferecemos em alguns pontos específicos nos municípios. Inscreveu, trouxe a criança aqui, nós vamos avaliar e ela começa a fazer essa atividade maravilhosa, que certamente vai mudar a vida dela e mudar de toda a família. A decisão sobre a prisão do jogador Daniel Alves na Espanha ficou para a semana que vem. Durante o julgamento do pedido para a libertação do lateral da seleção brasileira, os advogados apresentaram uma nova versão para o caso e os juízes acharam melhor deixar a decisão para depois. Daniel Alves está sendo acusado de abusar de uma mulher de 23 anos no último dia 30 de dezembro, dentro de uma boate, e está preso desde o dia 20 de janeiro, no complexo penitenciário perto de Barcelona. Após uma queda drástica durante a pandemia, os casamentos tiveram um aumento no ano de 2021. Em contrapartida, as separações também apresentaram aumento. Como consequência, o número de nascimentos também caiu. Os dados do levantamento foram apresentados pelo IBGE nas estatísticas do Registro Civil de 2021. Segundo o órgão, no período foram registrados 932.500 casamentos, uma alta de 23,2% em comparação com 2020. O número anual de casamentos ainda não retomou ao patamar pré-pandemia. Entre 2015 e 2019, a média anual de casamentos foi mais de 1 milhão. Mas não só de alegrias foram feitos os dados. O número de separações no Brasil atingiu recorde no mesmo período. Ao todo, no ano de 2021, foram 386.800, aumento de 16,8%. O indicador considera tanto os divórcios judiciais concedidos em primeira instância ou aqueles por escrituras extrajudiciais. Enquanto o registro dos casamentos é feito nos cartórios com maior extensão do serviço digital, no caso dos divórcios, esse registro é realizado em tabelionatos e varas. Quanto aos divórcios, um dado que chama a atenção é que entre casais com filho, o percentual de famílias que adotam a guarda compartilhada vem crescendo ao longo dos anos. Mas, em contrapartida, uma queda preocupa. Os dados estatísticos apontaram a menor taxa de nascimento desde 2003. Naquele ano,
nasceram 2.600.000 bebês, queda de 1,6% quando comparado com 2020. A redução de registros de nascimentos observada pelo terceiro ano consecutivo parece estar associada à queda da natalidade e da fecundidade no país, já sinalizada pelos últimos censos demográficos. Segundo o levantamento, o principal motivo aparente para essa queda foi a pandemia de Covid-19, que modificou muito o formato familiar, já que o caos sanitário gerou insegurança entre os casais, fazendo com que a decisão pela gravidez tenha sido adiada. A taxa de natalidade no Brasil, que apresenta queda há pelo menos 6 anos, teve esse movimento intensificado durante a pandemia. E após 25 dias de serviços suspensos, a Cidadela Inca de Machu Picchu, um dos mais famosos pontos turísticos do Peru, reabriu. O acesso à região havia sido fechado devido à onda de protestos para a renúncia da presidente em exercício, Dina Boluarte, que se estendeu por todo o país. Cerca de 700 turistas visitaram o sítio arqueológico até o meio-dia desta quarta-feira, informou o Ministério da Cultura. A famosa cidadela, construída no século XV, estava fechada ao turismo desde 21 de janeiro devido à crise política e social peruana. O serviço ferroviário que transporta pessoas e cargas de Cusco para a cidade de Machu Picchu foi interrompido por 18 dias devido a ataques e destruição da ferrovia em protestos, exigindo a renúncia da presidente peruana Dina Boluarte. Uma espetacular cascata de fogo impressionou os observadores da natureza no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, Estados Unidos. Turistas e moradores entusiastas de fotografia foram até o local para registrar o fenômeno. O fenômeno natural ocorre todos os anos durante algumas semanas em fevereiro, quando os últimos raios de sol atingem a pequena cascata de Horsetail Falls, que corre sobre a parede vertical de El Capitan. Quando o sol cai no ângulo exato, ele reflete sobre El Capitan. É uma combinação de sol refletindo sobre a água, céu claro, água fluindo, e se tudo se encaixa, é mágico. Tem a ver com o pôr do sol, bem, está realmente nevoado hoje, mas com base em como o sol se põe contra a montanha ou a rocha, cria um efeito de fogo muito bom para os fotógrafos, e você pode obter uma bela foto dele. Após uma longa espera sob baixas temperaturas, o fenômeno começa. Aos olhos, os raios de sol fazem parecer incendiar a água como um rio de lava que sai da montanha. Uma ótima oportunidade para garantir uma imagem para a eternidade. A Bíblia hebraica mais antiga e completa do mundo será exposta em Londres, na Inglaterra, na próxima semana, antes de ir para o leilão em maio, onde poderá ser vendida por até 50 milhões de dólares, cerca de 261 milhões de reais. Conhecido como Códice Sasson, o objeto sagrado está sendo anunciado pela Sotheby's como o exemplar mais antigo de um livro quase completo, contendo todos os 24 livros da Bíblia hebraica. O único detalhe da antiguidade é a falta de 5 folhas que incluem os 10 primeiros capítulos de Gênesis. O livro mede cerca de 30 por 35 centímetros e pesa quase 12 quilos. Ele está alojado em uma encadernação de couro marrom do início do século XX. Em sua lateral está gravado o número 1053, seu número de catálogo na coleção de David Sasson, colecionador e estudioso britânico, que comprou o livro em 1929, depois que ele ressurgiu. A Bíblia conta diversas histórias além daquelas retratadas em cada capítulo do Evangelho, pois mostra por trás da própria Bíblia hebraica e como seu texto foi corrigido e transmitido na forma que conhecemos hoje. Caso o livro sagrado milenar seja vendido próximo do seu valor estimado, o Codex Sasson se tornará o texto impresso ou documento histórico mais valioso já vendido em um leilão, recorde que até o momento pertence ao investidor bilionário Kenneth Griffin, que estabeleceu o recorde em 2021, quando pagou 43 milhões e 200 mil dólares, o equivalente a cerca de 225 milhões de reais, em um leilão, por uma cópia de primeira edição da Constituição dos Estados Unidos. A casa de leilão Sotheby's disse que o Codex Sasson havia sido datado de final do século IX ou início do século X, com bases científicas e paleográfica, e contém quase a totalidade da Bíblia.
E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia em mais esta quinta-feira e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz.